Trabalha 12 horas por dia para pagar o apartamento que ela quer. Cancela saídas com seus amigos porque ela precisa que ele esteja disponível. Assiste às celebrações familiares que não lhe importam, enquanto o jogo que ele esperava a semana toda passa sem ele. Sua conta bancária encolhe, seu tempo livre desaparece e seus objetivos pessoais vão sendo silenciados, um a um, no fundo de sua vida. E ainda assim, quando alguém ousa apontar isso, ele responde com uma convicção que soa nobre e triste ao mesmo tempo. Não tem problema, faço isso porque a amo. Desde fora, a cena parece normal, até admirável. Um homem comprometido, responsável, disposto a se sacrificar pela relação. Quando perguntada, ela dirá que tudo é equilíbrio, que as relações são cooperação, que ambos ganham. Duas pessoas sinceras, duas versões compatíveis da mesma história. E, no entanto, há algo que não se encaixa. Algo que quase ninguém quer encarar de frente porque incomoda demais. A verdade é que esse tipo de relação não é uma exceção. É o modelo dominante. Não se constrói à base de maldade, nem de enganos conscientes. Constrói-se sobre uma ideia profundamente enraizada, que amar significa ceder, que perder faz parte do acordo, que quanto mais você dá, mais valiosa é a relação. O problema é que essa perda não é distribuída de maneira equitativa. Sempre cai sobre o mesmo lado. Enquanto ele adapta a sua vida, sua agenda e seu futuro, ela não sente que está recebendo algo extraordinário. Ela percebe como o normal, como o que uma relação deve lhe oferecer. E aí nasce a rachadura. Porque quando um perde e o outro simplesmente recebe, já não estamos falando de amor, mas de uma dinâmica invisível que ninguém se atreve a nomear. Este vídeo não pretende atacar ninguém nem transformar o amor em uma guerra de sexos. Pretende fazer algo muito mais perigoso. Colocar números, lógica e clareza onde só costumamos usar emoções. Porque entender o que realmente se perde em uma relação não te torna frio, te torna consciente. E essa consciência pode mudar tudo. Quando alguém se atreve a apontar que algo não está certo nessa relação, a resposta quase sempre é a mesma. Ele dirá que está feliz, que ninguém o obriga, que amar é escolher e que cada sacrifício nasce de sua própria vontade. Ela, por sua vez, insistirá que tudo é justo, que as relações são colaboração, que ambos contribuem com o que podem e que ninguém está realmente perdendo. E assim, a conversa se encerra antes de começar, envolta em palavras bonitas que soam bem, mas explicam muito pouco. Esta é a grande ilusão do amor moderno. A ideia de que todas as relações funcionam como um intercâmbio equilibrado, que se um dá algo, o outro devolve algo equivalente, que o esforço se compensa de forma natural e que, no final, ambos ganham por igual. É uma crença tão difundida que questioná-la parece quase imoral, como se analisar o amor fosse sinônimo de destruí-lo. Mas a igualdade que se invoca é mais emocional do que real. Fala-se de sentimentos, de companhia, de apoio, de conexão. Conceitos difíceis de medir, impossíveis de colocar em uma balança. E precisamente por isso funcionam tão bem como cortina de fumaça. Porque enquanto um entrega recursos tangíveis como tempo, dinheiro, oportunidades e energia vital, o outro oferece elementos abstratos que se sentem valiosos, mas cujo custo real é muito diferente. O mais curioso é que nenhum dos dois mente. Ambos acreditam de verdade no que dizem. Ele sente que escolhê-la justifica tudo o que entrega. Ela sente que sua presença, seu afeto e seu compromisso equilibram a relação. O problema não está na intenção, mas na estrutura. Uma estrutura que transforma a desigualdade em algo invisível e, portanto, inquestionável. Assim nasce uma dinâmica onde perder se interpreta como amar, e onde questionar essa perda é visto como egoísmo. E enquanto essa ilusão se mantém intacta, ninguém se detém para fazer a pergunta incômoda. O que acontece quando o custo real da relação sempre recai sobre a mesma pessoa?
Chegando a este ponto, a afirmação é difícil de aceitar, mas ignorá-la não a torna menos real. Na maioria das relações modernas, os homens perdem mais do que ganham, enquanto as mulheres, em termos gerais, ganham mais do que perdem. Não é uma acusação nem um julgamento moral. Não implica que alguém seja mau ou esteja agindo com má intenção. É simplesmente o resultado lógico de como funcionam a atração, o status e as expectativas no mundo real. Esse desequilíbrio não aparece por acaso. Também não é uma exceção que afeta apenas relações fracassadas. Está presente mesmo em relações que de fora parecem saudáveis, estáveis e cheias de amor. A diferença é que quase ninguém se atreve a medi-la, porque medir implica aceitar números, perdas concretas e consequências visíveis, e isso quebra a narrativa romântica que nos tranquiliza. O homem aporta mais recursos porque é precisamente isso que o torna atraente. Sua capacidade de oferecer estabilidade, proteção, experiências, soluções e progresso é o que ativa o interesse e mantém a relação. Não porque alguém o exija de forma explícita, mas porque o sistema funciona assim. Quando ele para de aportar, quando seu valor percebido diminui ou estagna, a dinâmica começa a se quebrar. De sua perspectiva, muitas dessas perdas nem sequer são sentidas como perdas no início. Elas são vividas como investimentos, horas extras de trabalho, dinheiro gasto, planos adiados, amizades negligenciadas. Tudo parece razoável enquanto a relação avança. O problema surge quando o saldo nunca se equilibra, quando o retorno prometido é difuso e quando a sensação de dar se transforma lentamente em esgotamento. Aceitar essa verdade não transforma o homem em cínico, nem em ressentido. Pelo contrário, o liberta de uma confusão perigosa. Porque enquanto ele continuar acreditando que o intercâmbio é simétrico, continuará entregando sem medir, convencido de que o amor compensa tudo. E é aí que começa o verdadeiro problema. Quando perder, deixa de ser uma escolha consciente e se transforma em uma obrigação silenciosa. Para entender por que essa perda se repete uma e outra vez, é preciso ir além das histórias individuais e observar o padrão. Existe um impulso psicológico profundo que raramente é mencionado em voz alta, mas que dirige grande parte das decisões românticas, a busca constante por melhoria. As mulheres não entram em um relacionamento para manter sua situação atual. Elas entram esperando que sua vida avance, que se eleve, que seja melhor do que era antes. Esse impulso geralmente não é consciente. Não se trata de cálculos frios nem de listas de benefícios. Ele opera em um nível muito mais profundo, quase automático. A atração é ativada em direção a homens que representam uma versão superior do presente. Maior estabilidade, maior segurança, maior acesso a recursos, experiências ou status. Não é uma questão de cobiça, mas de programação psicológica. A atração não se orienta para a igualdade, mas para a melhoria. Por isso é tão comum que as mulheres se sintam atraídas por homens mais velhos, mais estabelecidos, com uma carreira definida ou com uma posição social mais sólida. Não porque busquem se aproveitar deles, mas porque esses traços indicam progresso. Indicam que estar com esse homem significa avançar, não ficar estagnada. E uma vez que a relação se consolida, essa expectativa não desaparece. Ela se transforma em algo silencioso, mas constante. Aqui nasce o que poderíamos chamar de expectativa de melhoria. Embora exista amor genuíno, também existe a sensação de que a relação deve trazer algo tangível para a vida. Uma casa melhor, mais conforto, mais oportunidades, mais experiências. Quando esse fluxo para, quando o progresso desacelera ou retrocede, a atração começa a se corroer. Não de repente, mas aos poucos, como uma corrente que perde força. Isso explica por que muitas relações se deterioram quando o homem para de crescer, ou quando sua situação piora. De fora, parece injusto. De dentro, simplesmente se sente como uma perda de conexão. A atração não pune a bondade nem recompensa o sacrifício.
ela responde à percepção de avanço. E esse avanço, inevitavelmente, tem um custo que quase sempre recai sobre o mesmo lado. Para que esse impulso de ascensão funcione na prática, é preciso que exista um mecanismo que o torne possível. Um sistema silencioso que raramente é nomeado, mas que está presente em quase todas as relações. É o que poderíamos chamar de protocolo de transferência de valor. Um processo contínuo pelo qual recursos, oportunidades e benefícios passam de um lado para o outro, sem que ninguém o perceba como algo extraordinário. A forma mais evidente é a econômica. Ele paga mais encontros, assume uma maior parte das despesas compartilhadas, financia melhorias no estilo de vida e oferece uma sensação de segurança material, que nem sempre recebe de volta na mesma proporção. Mas o dinheiro é apenas a camada superficial. Abaixo, há transferências muito mais profundas e custosas. O tempo é uma delas. Ele ajusta sua agenda para se adaptar às necessidades dela. Comparece a eventos que não lhe interessam, renuncia a planos pessoais e reorganiza sua vida para manter a harmonia da relação. Cada hora cedida parece pequena, mas acumulada se transforma em anos de vida redirecionados para prioridades que nem sempre são suas. Depois, há a transferência de oportunidades. Projetos profissionais que são adiados, viagens que são canceladas, amizades que esfriam porque não se encaixam na dinâmica do casal. Cada escolha implica dizer não a algo que poderia ter expandido seu mundo. E quase nunca é percebida como uma perda, mas como uma prova de compromisso. A energia emocional completa o círculo. Escutar, apoiar, compreender, resolver problemas, validar emoções. Tudo isso consome uma quantidade enorme de recursos internos. No entanto, é normalizado. É apresentado como parte natural do papel masculino dentro da relação. E quando esse esforço não é correspondido com a mesma intensidade, a diferença passa despercebida porque ninguém a mede. O mais eficaz desse protocolo é sua invisibilidade. Ele interpreta essas transferências como amor. Ela as vive como o esperado. E assim, sem conflitos abertos ou más intenções, constrói-se uma dinâmica onde o valor flui de maneira constante em uma única direção, enquanto ambos acreditam sinceramente que estão participando de um intercâmbio equilibrado. Com o tempo, esse fluxo constante de valor cria uma distorção difícil de ignorar. O que começou como pequenos gestos de cuidado e compromisso se torna um investimento desigual sustentado. Aqui aparece o que poderíamos chamar de realidade da investimento assimétrico. Os homens, na maioria dos casos, acabam aportando mais recursos, mais tempo e mais energia do que recebem em troca dentro da relação. O dinheiro volta a ser o exemplo mais claro. Jantares, presentes, viagens, despesas compartilhadas, melhorias no lar. Tudo soma. Mas também há o investimento de tempo dedicado a manter a relação funcionando, a gerenciar conflitos, a oferecer apoio emocional constante. A isso se adiciona o custo de oportunidade. As alternativas românticas que são descartadas, as metas pessoais que são adiadas, as decisões profissionais que são ajustadas para não gerar atrito. A assimetria se torna ainda mais evidente quando se observa o tipo de intercâmbio que costuma ocorrer. Frequentemente, recursos tangíveis são compensados com elementos intangíveis como afeto, proximidade ou disponibilidade emocional. Aparentemente parece justo. Na prática, o custo real para cada parte é muito distinto. O que para um implica esforço, risco e desgaste, para o outro não requer um sacrifício equivalente. Essa ilusão de reciprocidade se mantém enquanto a relação continua. Mas quando chegam os conflitos sérios ou a ruptura, o desequilíbrio se torna visível de repente. Os homens costumam perder mais dinheiro, mais estabilidade material e mais estrutura social. Mudanças de moradia, divisão de bens, afastamento de círculos compartilhados. Em muitos casos, eles ficam com menos do que tinham antes de começar. Nada disso implica que alguém esteja agindo de má fé.
É simplesmente o resultado de uma dinâmica que nunca foi realmente simétrica. Entender isso não significa rejeitar as relações, mas sim parar de romantizar um investimento que, sem limites claros, acaba se tornando uma sangria silenciosa. E é precisamente aqui que surge a pergunta-chave. Se essa perda é inevitável, como se pode gerenciá-la sem se destruir na tentativa? Para compreender por que essa assimetria não só existe, mas também se mantém ao longo do tempo, é preciso observar a relação como o que ela realmente é: um sistema de alocação de recursos. Nesse sistema, um dos lados tende a produzir mais valor do que consome, enquanto o outro consome mais do que produz. Não se trata de culpa nem de intenção, mas de função. Dessa perspectiva, muitas relações funcionam porque, para a mulher, o saldo é positivo. A relação lhe traz conforto, segurança, experiências e estabilidade que melhoram sua vida. Quando esse saldo se mantém, a relação parece natural, fluida e satisfatória. Mas quando se inverte, quando ela começa a sentir que dá mais do que recebe, algo se quebra a nível interno, mesmo que ela não saiba explicar. O homem, pelo contrário, costuma operar no papel de produtor. Gera recursos, soluções, estrutura e direção. Financia estilos de vida, absorve tensões e sustenta o peso invisível da estabilidade. Enquanto esse papel se mantém, a relação parece funcionar. O problema aparece quando ele começa a consumir mais do que produz ou quando reduz sua contribuição. Então surgem o atrito, a insatisfação e a perda de atração. Esse desequilíbrio não é percebido como injusto porque está envolto em linguagem emocional. O que em termos práticos é consumo de recursos é descrito como cuidado. O que é produção constante é interpretado como responsabilidade. E assim, a equação permanece oculta. Ninguém fala de quem produz nem de quem consome, apenas de sentimentos e expectativas. Entender essa matriz explica por que tantas relações se sentem estáveis apenas enquanto o homem continua aportando mais do que recebe. Também explica por que tentar inverter os papéis costuma falhar. Não porque seja imoral ou incorreto, mas porque contradiz a lógica profunda que sustenta a atração e a satisfação dentro da relação. E reconhecer essa lógica é o primeiro passo para decidir como, e até onde, vale a pena continuar jogando este jogo. Uma vez que se aceita que a perda existe e que a assimetria não é uma anomalia, a pergunta deixa de ser como evitá-la e passa a ser como gerenciá-la. Aqui entra em jogo o conceito de sacrifício estratégico. Não se trata de deixar de dar, nem de se tornar frio ou calculista, mas de entender que todo investimento deve servir a um propósito claro. Sacrificar-se sem direção não é amor, é desgaste. O primeiro passo é definir o objetivo real da relação. Nem todas as relações justificam o mesmo nível de entrega. Não é a mesma coisa buscar companhia ocasional do que construir uma família ou uma vida compartilhada a longo prazo. Cada um desses objetivos tem um custo distinto e confundi-los leva inevitavelmente à frustração. O problema aparece quando se investem recursos próprios de um compromisso profundo em vínculos que não oferecem esse retorno. O sacrifício estratégico exige revisar o retorno do investimento. O que você está recebendo em troca do que dá? Não em termos românticos, mas práticos. A relação oferece estabilidade, crescimento, apoio real? Ou simplesmente evita a solidão e o conflito? Investir grandes quantidades de tempo, dinheiro e energia apenas para manter a relação à tona é um sinal de alarme, não de sucesso. Também implica reconhecer que nem todas as pessoas justificam o mesmo nível de investimento. Algumas relações oferecem valor real, apoio mútuo, colaboração, construção conjunta. Outras se sustentam quase exclusivamente sobre o que um dos lados entrega. Tratar ambos os casos como se fossem iguais é uma forma segura de se esgotar. O sacrifício deixa de ser prejudicial quando se torna consciente.
quando é escolhido, limitado e avaliado. Entregar algo importante pode ser completamente válido se servir a um projeto de vida que o mereça. Mas quando o sacrifício se transforma em hábito e não em decisão, a relação deixa de ser um espaço de crescimento e passa a ser uma fonte constante de perda. Toda estratégia precisa de limites. E no campo dos relacionamentos, esses limites são o que poderíamos chamar de doutrina da perda aceitável. Um quadro pessoal que define com clareza o que você está disposto a sacrificar e o que não, antes que a pressão emocional ofusque o julgamento. Sem essa doutrina, qualquer relacionamento acaba absorvendo mais recursos do que deveria, simplesmente porque nunca se estabeleceu um ponto de não retorno. Pensar em termos de perda aceitável não significa desumanizar o amor. Significa reconhecer que mesmo os projetos mais valiosos têm custos e que nem todos os custos são sustentáveis. Assim como em uma estratégia militar ou empresarial, há batalhas que merecem ser travadas e outras que devem ser evitadas porque o preço supera qualquer possível benefício. Se o objetivo é formar uma família com uma parceira que oferece valor real, assumir sacrifícios importantes pode ser coerente. Tempo, dinheiro e oportunidades podem ser investidos com sentido. Mas se o objetivo é um relacionamento sem compromisso claro, aceitar essas mesmas perdas é uma receita segura para o ressentimento. O problema não é a quantidade que se perde, mas se essa perda está alinhada com o que realmente se busca. Essa doutrina também obriga a considerar a sustentabilidade. Muitos investimentos parecem aceitáveis na fase inicial, quando a emoção cobre tudo. Mas com o passar do tempo, o que antes se aceitava com entusiasmo começa a pesar. Se um relacionamento exige um nível de entrega que não pode ser mantido sem esgotamento, frustração ou ansiedade constante, esse relacionamento já está operando fora dos limites saudáveis. Definir a perda aceitável é um ato de responsabilidade pessoal. Implica avaliar recursos, alternativas e tolerância emocional. Implica também ter a coragem de reduzir o investimento ou mesmo abandonar a relação quando os custos superam o razoável. Não fazer isso não é lealdade, é evasão. E nenhum vínculo que se sustente na negação constante pode ser considerado verdadeiramente sólido. Quando um relacionamento excede constantemente os limites da perda aceitável, existe uma última ferramenta que muitos homens temem usar: a retirada estratégica. Não é punição, nem manipulação. É uma redução consciente do investimento para observar o que realmente sustenta o vínculo. Menos dinheiro, menos disponibilidade, menos adaptação automática. Não para provocar conflito, mas para verificar se a relação se apoia na conexão real ou unicamente no fluxo constante de recursos. Essa retirada funciona como um teste de realidade. Os relacionamentos construídos sobre um intercâmbio genuíno costumam resistir, ajustam-se, reequilibram-se, até melhoram. Em contrapartida, os que dependem quase que totalmente do que um aporta tendem a se deteriorar rapidamente. E essa deterioração não é uma tragédia, é informação. Revela o que havia realmente por trás do discurso de amor, compromisso e reciprocidade. A partir daí surge uma alternativa mais sólida, o modelo de relacionamento com propósito, um vínculo onde ambos entendem o que estão construindo juntos e por quê. Onde o investimento não é unilateral, nem cego, mas orientado a objetivos compartilhados. Esse tipo de relacionamento não se baseia em quem dá mais, mas em se juntos criam mais valor do que poderiam gerar separadamente. Quando existe esse propósito comum, o sacrifício deixa de ser sentido como perda e se transforma em construção. O problema é que este modelo exige clareza, limites e honestidade. Exige aceitar que o amor não se sustenta apenas com emoções, mas também com estrutura, e exige renunciar à ideia confortável de que dar sem medida é uma virtude. Não é. A virtude está em investir com sentido. Se algo de tudo isso te pareceu incômodo,
Provavelmente é porque você reconhece padrões conhecidos. E aí está a verdadeira pergunta, a que não admite respostas fáceis. Quantas de suas perdas foram escolhas conscientes e quantas simplesmente aconteceram porque você nunca parou para medi-las? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não para concordar, mas para debater. Porque só quando se fala dessas dinâmicas, sem disfarces emocionais, é possível decidir que tipo de relacionamentos merecem realmente nosso tempo, nossa energia e nossa vida.